TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde, estamos ao vivo, agora são 4 horas e 5 minutos e você vai acompanhar uma palestra promovida pela Elecamp com o tema Eleições Municipais 2020, novidades e regras. Você pode participar mandando perguntas no WhatsApp da TV Câmara que aparece aí na sua tela. O palestrante que vai conduzir o tema será o advogado Valdemir Moreira. Acompanhe. Muito boa tarde. Eu inicialmente gostaria de iniciar essa tarde de conhecimento sobre o direito eleitoral com agradecimentos. Primeiramente, como não poderia deixar de ser, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade, pela vida, pela saúde, sobretudo num momento complicado como esse que vivemos. E queria agradecer também as pessoas que tornaram esse evento, essa tarde de hoje, uma realidade. Queria agradecer primeiro aos amigos Denis e o Diego pela iniciativa, né? Foram eles que entraram em contato comigo e fizeram a ponte aqui com a Câmara Municipal de Campinas, então aos dois eu só tenho a agradecer. Queria agradecer a Elecamp, na pessoa da Nelly, da Daniele, da Bruna e da Tamires, por todo o apoio, todo o suporte. Queria agradecer a TV Câmara, a todos os funcionários aqui da Câmara Municipal que estão fazendo a tarde realmente acontecer, ao presidente da OAB Campinas por ter confiado em mim a Comissão Especial de Direito Eleitoral, então, Dr. Daniel Blixen, muito obrigado. E, por fim, como não poderia deixar de ser, queria agradecer aos vereadores de Campinas, aos 33 vereadores de Campinas, na pessoa do nosso presidente, Marcos Bernardelli, por abrir a porta da Câmara Municipal de Campinas para que eu pudesse conversar com vocês. E quebrando um pouquinho o protocolo, eu queria, antes de efetivamente iniciar, dizer que estar aqui hoje para mim, na tribuna da Câmara Municipal de Campinas, é realmente um misto de sentimentos, de alegria, de satisfação, sobretudo porque aqui nessa casa eu convivi durante quase 10 anos da minha vida, grande parte das pessoas que eu conheço, grande parte do networking que eu fiz durante a minha carreira se deu aqui dentro da Câmara. Então, ter trabalhado aqui durante tanto tempo e hoje voltar na condição de palestrante é realmente algo que me deixa bastante feliz, bastante contente. Enfim, é um grande prazer, é uma grande alegria para mim poder falar aqui na Câmara Municipal de Campinas. Bom, vou tomar a liberdade também de não fazer apresentações a meu respeito. No slide que a gente vai utilizar na palestra de hoje tem aí as minhas apresentações, tem as minhas redes sociais, enfim, de modo que a gente pode guardar esse tempo para destinar ao aprendizado. Então, sem maiores delongas, vamos falar um pouquinho do direito eleitoral, que é o que nos traz aqui hoje. Muito bem, a palestra ela tem como tema as eleições municipais 2020, novidades e regras. Isso porque a legislação eleitoral ela é bastante complexa e, felizmente ou infelizmente, toda eleição ela passa por uma ou outra modificação e esse ano não é diferente. Nós temos, então, algumas novidades, eu citaria 4 delas, e depois que a gente falar um pouquinho dessas 4 novidades, a gente vai falar um pouquinho das regras envolvendo as eleições municipais de 2020, que eu tenho certeza absoluta que para quem está nos assistindo e é pré-candidato, e para quem está nos assistindo e não é candidato, mas vai trabalhar nas eleições, são dirigentes partidários, são informações que são realmente bastante relevantes. Muito bem, quais são então essas novidades que eu tomei a liberdade de trazer para vocês aqui? São 4, como eu disse. O fim das coligações nas eleições proporcionais, a existência nas eleições de 2020 do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, a campanha na internet e, por fim, a alteração no calendário eleitoral promovido pela PEC 18 de 2020. Muito bem, falando da primeira, fim das coligações nas eleições proporcionais. Para quem não sabe, nós temos nas eleições municipais 2 formas de estabelecer os vencedores
numa eleição. Nós temos o sistema majoritário e nós temos o sistema proporcional. No sistema proporcional, nós temos a forma de eleição daqueles que são candidatos ao Poder Legislativo, portanto, aqueles que concorrem à Câmara Municipal. Esse sistema proporcional é aquele no qual os votos são creditados ao partido e o partido, conforme tem um determinado número de votos, adquire uma determinada quantidade, uma determinada cadeira da Câmara Municipal. Pois bem, no que diz respeito à candidatura dos prefeitos, nós temos o sistema majoritário, que é um sistema mais simples de entender. Quem é mais votado, ganha. No sistema proporcional, que é o sistema que elege os integrantes da Câmara Municipal de Campinas, nós não teremos mais a possibilidade de coligações. As coligações, portanto, estão permitidas apenas e tão somente nas eleições dos candidatos a prefeito. Isso faz alguma diferença? Isso faz muita diferença. Primeiro, faz diferença na medida em que é provável, não dá ainda para cravar, mas é provável que nós tenhamos um maior número de candidatos nas eleições de 2020. E ter mais candidatos faz diferença? Novamente, faz muita diferença. Por quê? Porque na medida em que temos mais candidatos, é provável que os votos sejam pulverizados e teremos então a possibilidade do eleitor ter mais possibilidades de escolha. O eleitor, portanto, tem mais candidatos para pensar, para estudar, do que ele tinha antes. Para você que está nos assistindo ter uma ideia, nas eleições de 2016, quando podia ter coligação nas eleições proporcionais, se o partido A e o partido B fizessem uma coligação, juntos eles poderiam lançar aqui na cidade de Campinas 50 candidatos a vereador. Hoje, com o fim da coligação, significa dizer que o partido A tende a lançar 50 candidatos e o partido B tende a lançar 50 candidatos. Então veja, lá em 2016, 2 partidos juntos tinham 50, hoje os partidos individualmente lançarão 50 cada, 100 candidatos, portanto. Então a gente terá, com grandes possibilidades nas eleições de 2020, de ter um maior número de candidatos. Se você imaginar que nós temos aí mais de 30 partidos no Brasil e se considerar que 30 deles lançará o número máximo de candidatos aqui em Campinas, que são de 50 candidatos a vereador, a gente pode já prever um número muito grande de candidatos. Isso também pode fazer com que os eleitos sejam eleitos com menor quantidade de voto, não é? Na medida em que você tem mais candidatos, né? Na medida em que você tem essa pulverização de votos nesse maior número de candidatos, é possível, não estou dizendo que é o que vai acontecer, mas é possível que os eleitos sejam eleitos com um menor número de votos. Bom, essa é uma novidade que ela impacta, sobretudo, no sistema eleitoral, como eu disse para vocês, na medida em que, repito, nós teremos, então, um grande número de candidatos, muito possivelmente, nas eleições de 2020. A segunda novidade, que na verdade não é uma novidade eleitoral, por quê? Porque ela já aconteceu nas eleições de 2018, mas no âmbito municipal, sim, ela é novidade. Pela primeira vez, nas eleições de 2020, nós teremos o Fundo Especial de Financiamento de Campanha fazendo a diferença. E o que é esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha? É um fundo com dinheiro público que é destinado aos partidos políticos em ano eleitoral com a finalidade exclusiva de se financiar as campanhas eleitorais. Você que está nos assistindo provavelmente sabe que não faz muito tempo entendeu-se inconstitucional a doação de pessoas jurídicas no custeio de campanhas eleitorais. Pouco tempo depois, houve uma alteração na lei eleitoral vedando a doação das pessoas jurídicas e tivemos, então, neste momento, né, quando ocorreu essa alteração legislativa, a possibilidade do financiamento das campanhas apenas e tão somente com recursos do próprio candidato e com recursos de pessoas físicas. Na prática, viu-se que esses recursos não eram suficientes
para custear as campanhas eleitorais, sobretudo cidades maiores, né? E Campinas é um exemplo dessas cidades. O legislador, então, o Congresso Nacional, criou esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de modo a ter, então, com o dinheiro público, o financiamento das campanhas eleitorais. Muito bem. Esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha, portanto, ele vai, no âmbito das eleições de 2020, custear a campanha dos candidatos a prefeito e dos candidatos a vereador. Mas não é só ele. Os partidos também poderão utilizar os fundos partidários no custeio das eleições, além, é claro, do simpatizante, do eleitor, né, do apoiador de um determinado candidato, fazer doações, e daqui a pouquinho mais no decorrer da palestra nós vamos falar um pouquinho mais disso, do eleitor poder fazer as suas doações para os seus candidatos. Então nós teremos em 2020, como sempre tivemos, a possibilidade do custeio pelo próprio candidato, a possibilidade do custeio pelos seus simpatizantes a partir de doações. Teremos a novidade agora, que é a utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário. Será possível também, nós vamos falar também um pouquinho mais para frente, será possível também a utilização das vaquinhas virtuais, né, o crowdfunding. Já está disponível, inclusive, desde maio, a Justiça Eleitoral já permite que se faça a arrecadação por meio dessas vaquinhas virtuais, mas elas têm se demonstrado aí um mecanismo com pouca eficácia na obtenção de recursos para as campanhas eleitorais. A terceira novidade, que também não é uma novidade se comparada com a eleição de 2018, mas no âmbito municipal é uma novidade porque teremos então pela primeira vez no âmbito municipal a possibilidade de uma campanha na internet de uma maneira mais flexível e mais livre. Acreditem vocês, até pouco tempo atrás, era proibido fazer campanha na internet. Hoje essa possibilidade existe, essa possibilidade é real, é possível fazer campanha inclusive em redes sociais, Facebook, Twitter e outros, e é possível inclusive o impulsionamento. Isso começou na eleição de 2018 e nós teremos agora a possibilidade disso acontecer nas eleições municipais. Nós veremos, portanto, pela primeira vez no âmbito dos municípios, como que os candidatos a vereador e os candidatos a prefeito vão explorar, no bom sentido, e vão usar as redes sociais. Não será objeto da palestra de hoje, até porque esse tema é bastante amplo, ele sozinho daria uma palestra com exclusividade, mas aqui eu já deixo o alerta aos candidatos que tomem bastante cuidado com esse tipo de campanha, porque embora ela seja permitida, ela é cheia de regras. Tem uma série de regrinhas que precisam ser observadas, sob pena de aplicação de multa, inclusive devolução de dinheiro. Uma série de campanhas nas eleições de 2018 tiveram que devolver dinheiro para o Tesouro Nacional por conta aí de algumas inconsistências. Algumas não foi nem culpa do candidato, mas, enfim, aconteceram em razão de impulsionamento, por exemplo. Então fica aí desde já o alerta e a dica para que os candidatos e aqueles que vão trabalhar com isso tenham bastante cuidado na hora de fazer essas campanhas nas redes sociais por meio de impulsionamento. E por fim, no que diz respeito às novidades, não é? Aí em seguida a gente vai falar um pouquinho das regras. Nós temos a alteração do calendário eleitoral. Não é? Praticamente todo mundo viu, todo mundo acompanhou que nós tivemos recentemente a aprovação e a promulgação da PEC 18 de 2020 pelo Congresso Nacional, e com ela houve a alteração do calendário eleitoral. Entendeu-se que as eleições não poderiam acontecer nas datas que eram estabelecidas pela legislação, não é? Todo mundo sabe que as eleições começariam em agosto e o primeiro turno aconteceria em outubro. Isso não vai mais acontecer em razão dessa pandemia do Covid-19. Entendeu-se, né, de comum acordo com o TSE, a partir de estudos técnicos e científicos, de que o país não está preparado ainda, não está seguro com relação às questões sanitárias para levar as pessoas às urnas. E, além disso, né, as eleições elas demandam, elas necessitam
do contato entre as pessoas, né? As reuniões, as passeatas, o contato dos candidatos com o público restou prejudicado em razão da pandemia. Dessa forma, a partir desses estudos, o Congresso Nacional então aprovou essa PEC e com a PEC então houve a alteração do calendário eleitoral. Mudou-se a data das eleições, elas foram para o mês de novembro. Nós teremos o primeiro turno dia 15 de novembro, o segundo turno dia 29 de novembro. Só que com isso outras tantas datas foram alteradas. A data de início das eleições, a data de desincompatibilização, a data da prestação de contas, dentre outras, elas sofreram então alterações. Eu trouxe algumas aqui nos slides. Evidentemente que eu não coloquei todas, que são muitas, mas temos aqui algumas. Eu vou tomar a liberdade de ler para você que está nos ouvindo. A partir de 11 de agosto, portanto, nós temos aí uma alteração que também traz bastante impacto. A partir de 11 de agosto, as emissoras de rádio e televisão ficam proibidas de transmitir programas apresentados ou comentados por pré-candidatos. Essa semana eu dei uma entrevista para a CBN Campinas e o Marco Maciarelli, que me entrevistou, ele até fez o comentário do Datena. Né? O Datena está nessa de é candidato, não é candidato. O fato é que, se o Datena for candidato, ele só vai poder fazer o programa dele lá na Band até o dia 11 de agosto. Depois disso, ele precisa se desincompatibilizar dessa função para poder ser candidato. Não fosse essa alteração legislativa, essa data já teria acontecido, inclusive ela aconteceu no finalzinho de junho. Tá? Então, como houve alteração do calendário eleitoral, essa data também sofreu alteração. O dia 14 de agosto tem duas situações que são importantes. Primeiro, dia 14 de agosto é o último dia para os servidores públicos, sejam eles comissionados ou de carreira, se desincompatibilizarem de suas funções para ser candidatos. A desincompatibilização ela pode ser de 6 meses, de 4 meses e de 3 meses. As de 6 e de 4 meses já precluíram, ou seja, esses prazos não voltam mais, isso já acabou. Agora, para aqueles que têm que resguardar o prazo de 3 meses para serem candidatos, esse prazo, então, agora vai lá para o dia 14 de agosto. Os servidores comissionados precisam se exonerar e os servidores efetivos basta o afastamento. E também no dia 14, a partir do dia 14, é vedado aos pré-candidatos comparecerem em inaugurações de obras públicas. Tá? Esse prazo também já teria ocorrido, caso não houvesse a alteração do calendário eleitoral. As convenções partidárias também sofreram alteração. As convenções elas acontecerão agora em 2020, no período de 31 de agosto a 16 de setembro. Essa alteração, por óbvio, ela permite, ela flexibiliza, ela garante mais tempo, então, aos partidos para, no âmbito interno, discutirem quem serão os seus candidatos, quem vão apoiar, enfim. Permite, então, esse debate interno que é muito intenso nesse período. Ele, então, passou por uma alteração, foi lá para frente, foi para o dia 31 de agosto, às 16 de setembro. Depois das convenções, né, e aqui fica a dica e o alerta para quem é dirigente partidário, quem é advogado e vai trabalhar com isso, feita as convenções e o papel do jurídico nas convenções ele é fundamental, ele é preponderante, ele é indispensável. Feito isso, vem a data do registro de candidatura. Não é? Depois de feita a convenção, o registro da ata, regularização do DRAP, dentre outros tantos pontos importantes, vem o registro das candidaturas. A data limite para esse registro é o dia 26 de setembro. Esse registro, para quem está nos assistindo e eventualmente não sabe o que é um procedimento, não é? É feito a instrumentalização de um procedimento que é levado ao conhecimento do juiz eleitoral. Após aberto o prazo para eventuais impugnações, esse juiz, então, vai avaliar se o candidato tem condições de elegibilidade ou não. Aqui, de novo, o papel do jurídico nas campanhas é muito importante, na medida em que, havendo algum tipo de impugnação, caberá, então, ao advogado do partido, ao advogado desse pré-candidato, demonstrar que há, sim, condições de elegibilidade.
dia 27 de setembro começa para valer o período de campanha eleitoral. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas então, diferentemente do que aconteceria numa situação de normalidade, em vez de iniciarmos a campanha eleitoral no dia 16 de agosto, que era a data anteriormente prevista, essa campanha eleitoral vai começar no dia 27 de setembro. Então é só a partir daí, atenção, que é possível a campanha eleitoral propriamente dita, incluindo a campanha na internet. Dia 27 de outubro, vem a data limite para apresentação da prestação de contas parcial. E aqui, de novo, né? Aqui, quem está nos assistindo, que é advogado, que vai trabalhar em campanha, muito importante esse momento. Por quê? Porque neste momento o advogado ou o contador, eles vão ter que sentar, vão ter que prestar as contas parciais dessa campanha, e isso tem uma data limite, que é o dia 27 de outubro, para que não haja aí nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de sanção ao candidato. Continuando, aí vem o dia 15 de novembro, como eu já disse, vem o primeiro turno das eleições, e nos municípios que tiver segundo turno, esse segundo turno vai acontecer no dia 29 de novembro. Dia 15 de dezembro, portanto, já terminou a eleição, já sabemos quem foi eleito, quem não foi eleito. Aí, dia 15 de dezembro, vem a data da apresentação da prestação de contas final. Então, as campanhas eleitorais elas vão prestar contas 2 vezes. Isso já tem acontecido, não é de hoje. Primeiro a parcial, depois vem a final, e o prazo da prestação de contas final é dia 15 de dezembro. Dia 18 de dezembro é o prazo final para diplomação dos eleitos. Então, evidentemente, né, que se tiver algum município que ainda não teve eleição, às vezes até por questões sanitárias, a própria PEC 18 de 2020 diz que os municípios que não tiverem condições de realizar a campanha nessas datas terão as datas alteradas, mas não havendo nenhum tipo de anormalidade, no dia 18 de dezembro nós teremos a diplomação dos eleitos. Eu, particularmente, penso que em 3 dias a gente ainda não vai ter as contas devidamente apreciadas, né, pela Justiça Eleitoral, por impossibilidade de tempo, evidentemente. Não é? Mas você que está nos assistindo, que é candidato, que é pré-candidato, fique tranquilo, porque no mais das vezes o julgamento das contas não impede, não é uma condição para tomar posse. Tá? Então não vai haver nenhum tipo de problema com relação à posse, o fato das contas não estarem sido julgadas ainda no dia 18 de dezembro. Aí passou o ano, dia 1º de janeiro, posse. Né? Então os eleitos, a Câmara de Vereadores e os prefeitos tomarão posse, e essa data não mudou, lá no dia 1º de janeiro, e aí tem outras datas em 2021, mas de 2021 eu deixei só o dia 12 de fevereiro, que é o prazo final para a Justiça Eleitoral publicar o julgamento das contas dos candidatos. Tá? Então veja que vai levar bastante tempo para o julgamento das contas. O prazo dado à Justiça Eleitoral é o dia 12 de fevereiro de 2021. Essas datas você pode conferir, essas especificamente, a fonte é o site da Câmara dos Deputados. Tá? Então, lá no site da Câmara dos Deputados tem outras datas que eu não trouxe aqui, evidentemente, por questões de tempo e até de relevância para o objeto do nosso encontro, da nossa palestra. Mas temos, então, talvez seja essa a última novidade e talvez a mais impactante, a mais relevante para as eleições de 2020. Feito isso, acho que a gente pode fechar a primeira parte da palestra, né, que é a parte das novidades, e focar um pouquinho nas regras. E eu quero dizer para vocês, desde já, que a ideia de tratar as regras é a ideia voltada para quem está nos assistindo, imaginando que são pessoas que já atuam em campanhas eleitorais ou que querem atuar em campanha eleitoral, que são pré-candidatos, enfim, que são dirigentes partidários. Daí, então, eu pensei nos temas que a gente vai tratar a partir de agora sobre as regras. Para a gente falar das regras da campanha eleitoral,
Eu sempre gosto de dizer, e eu digo isso em toda palestra que eu dou, que eu particularmente penso o período de campanha eleitoral em 3 fases. Então, nós temos a fase pré-campanha, nós temos a fase campanha eleitoral e depois a fase pós-campanha eleitoral. Quero destacar aqui o papel importante dos profissionais, né? Já nesses 3 períodos, dos profissionais de marketing, dos profissionais do direito e tudo mais, porque já nessas 3 fases nós temos impacto em várias áreas técnicas, várias áreas profissionais envolvendo as campanhas eleitorais. Especificamente no período pré-campanha, o que eu quero dizer para vocês? Bom, não faz muito tempo, as campanhas eleitorais elas tinham um período de 90 dias. Era uma campanha bastante longa, era uma campanha bastante cansativa, não é, Denis? Era uma campanha que demandava bastante recurso, né? Porque se ela é mais longa, você precisa de mais dinheiro para suportar uma campanha com mais tempo. Porém, o legislador entendeu que essa campanha precisaria de menos tempo. Ela deveria ser pela metade do tempo previamente estipulado. Então, o legislador diminuiu as campanhas eleitorais de 90 para 45 dias. Joia. Nesse mesmo período, é uma brincadeira evidente, eu sempre dizia que os candidatos tinham que falar para as pessoas, para os parentes, para os amigos, eu sou candidato, mas não fala para ninguém não, é segredo. Era proibido você fazer praticamente qualquer coisa antes da campanha eleitoral. Então veja, antes de você ser efetivamente um candidato, depois das convenções, depois do registro de candidatura, antes desse período de 90 dias, você não podia fazer praticamente nada. Você não podia se colocar perante o eleitor. Então você tinha 90 dias para se virar nos 30 e se tornar conhecido. Com essa modificação da sistemática eleitoral, o período de campanha mudou para 45 dias, ele ficou mais curto, só que os pré-candidatos ganharam uma possibilidade que eu julgo bastante positiva, que é de fazer a pré-campanha eleitoral. E o que ele vai fazer nessa pré-campanha eleitoral? Ele vai poder dizer que ele é candidato? Vai. Ele vai poder pedir apoio? Vai. Ele vai poder dizer o que pensa? Vai. Ele vai poder fazer tudo isso. O que ele não pode fazer? Ele não pode pedir voto. Ok? Então, nessa fase pré-campanha eleitoral, os pré-candidatos, eles podem pedir apoio, eles podem se colocar perante o eleitor, eles podem dizer para o eleitor aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer. E fica a dica para você que está nos assistindo, se você é pré-candidato, não perca tempo, comece já. Comece já a dizer para as pessoas que você é pré-candidato. Pode colocar nas redes sociais que você é um pré-candidato, mas deixe claro que você é um pré-candidato e nunca, até o dia 27 de setembro, peça voto. Então eu vou tomar a liberdade de ler para vocês o artigo 36A da Lei 9.504, que disciplina isso que eu estou falando para vocês. O que diz o artigo 36A? Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva um pedido explícito de voto, a menção, a pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive na internet. Então, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês quais são essas possibilidades, são várias. Então, para você que está nos assistindo, eu repito, utilize esse tempo que é precioso, sobretudo em razão dessa insegurança que nós temos nas eleições de 2020 por conta da pandemia, inclusive porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Então, utilize sim esse tempo, utilize esse tempo para você se tornar conhecido do seu eleitor, que é o primeiro passo para você ser votado, que é ser conhecido. O eleitor não vai votar em quem ele não conhece. Desse modo, é importante que o candidato saiba utilizar o sistema das eleições a seu favor. Tá certo? Então, antes você não podia fazer nada no período pré-campanha porque você tinha 90 dias para fazer campanha. Como hoje você só tem 45 dias para fazer campanha, você tem aí uma infinidade de tempo, que é esse período de pré-campanha, para se mostrar para o seu pretenso eleitor.
Mas eu repito, nunca peça votos. Voto você só vai pedir a partir de 27 de setembro. O parágrafo 2º desse mesmo artigo que eu li para vocês, ele diz: nas hipóteses do inciso 1 a 4, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e da que se pretende desenvolver. Então, tem gente que manda, às vezes, e-mail no escritório. Aliás, no começo eu não agradeci o pessoal do escritório, então, um parênteses, queria também agradecer o pessoal do escritório por todo o apoio, Messias, a Nívia, o Matheus, a parceira Estela de sempre, enfim. Às vezes o pessoal manda e-mail lá para o escritório e a gente responde para todo mundo. Doutor, posso colocar no Facebook que eu sou pré-candidato? Pode. Doutor, posso fazer um vídeo falando que eu sou pré-candidato? Pode. Doutor, posso fazer um vídeo e colocar meu número? Não. Primeiro, que você não tem número ainda, você só vai ter número depois da convenção. E segundo, porque se você colocar número, pode ser considerado e vai ser considerado um pedido de voto, e aí isso vai ser considerado uma propaganda antecipada. Aí tem gente que fala assim, mas e se eu fizer isso? O que acontece se eu fizer uma propaganda antecipada? Você vai levar uma multa, tá? E não é baratinho, não. Então, não faça essa besteira, não caia na tentação, espera o momento, utilize esse período de pré-campanha da maneira que ele pode ser utilizado e tem muita coisa que dá para fazer nesse período. Bom, o que mais que dá para fazer? Se eu estou falando que tem muita coisa que dá para fazer, o que dá para fazer nesse período de pré-campanha? Vamos lá. As outras condutas permitidas. Participação em entrevistas e programas, encontros, debates na rádio, na televisão e na internet. Pode? Pode. Nossa, posso dar uma entrevista então lá para o rádio que tem no meu bairro? Pode, não tem problema nenhum. Posso publicar essa entrevista que eu dei nas redes sociais, colocar um vídeo? Pode, não tem problema nenhum. Você pode ir lá nessa entrevista, de novo, fala o que você quer, fala o que você pensa, fala o que você pretende para o município, para o seu bairro, se você for candidato a vereador, mas não vá pedir voto. Se pedir voto, aí você vai ter problema. Pode ir em encontros, em eventos políticos partidários, pode discutir plano de governo, pode discutir propostas de governo? Pode. Não tem problema nenhum. Se você é pré-candidato, mas se você ainda não tem certeza que o seu partido vai te dar legenda, você pode fazer uma espécie de uma campanha dentro do seu partido, como se fosse uma campanha intrapartidária, para que o seu partido te dê legenda? Pode. Pode fazer até um santinho falando que você é um pré-candidato, que você quer legenda? Pode. Essa propaganda intrapartidária, ela é permitida. E aí, evidentemente, que você vai sim pedir voto, mas você vai pedir voto dentro do seu partido, para que você seja candidato. Isso não tem problema nenhum, isso pode fazer nesse período. Opa. Aqui. Joia. Pode divulgar, isso é importante, né? Aqui para a Câmara de Vereadores, por exemplo, eu sei que tem alguns vereadores de Sumaré, de Valinhos, que estão assistindo, que mandaram mensagem. Então, para quem é vereador e é candidato à reeleição, pode divulgar o que você fez durante o seu mandato, durante os seus 4 últimos anos, pode divulgar os seus atos parlamentares como um ato de pré-campanha? Pode, não tem problema nenhum. Você pode sim divulgar tudo aquilo que você fez durante o seu mandato, tudo aquilo que enaltece o teu mandato, aquilo que engrandece o teu mandato, você pode sim, nesse período de pré-campanha, demonstrar para o seu pretenso eleitor. Pode divulgar o seu posicionamento pessoal em questões políticas? Pode. Pode fazer isso nas redes sociais? Pode. Pode ir nas redes sociais e elogiar alguma coisa do governo? Pode. Pode ir criticar? Pode também. Não tem problema nenhum. Pode realizar reuniões para divulgar suas ideias, reúne ali pessoas, mas aí cuidado com o isolamento social, hein? Se fizer algum tipo de reunião, cuidado com o distanciamento, use a máscara, não é? Evite ficar dando a mão, dando abraço, beijinho, enfim, toma bastante cuidado com isso, mas não há vedação nesse sentido, é possível sim. E pode também, como eu disse agora há pouco, já está possível desde maio, é possível a realização de campanha de arrecadação prévia de recursos, a vaquinha virtual. Também tem regras para isso, tá? Nos slides tem os meus contatos, o Michel deixou aí também o contato
da Câmara para vocês, o WhatsApp. Quem quiser mandar lá algum tipo de dúvida a esse respeito, durante a semana eu respondo, porque tem uma série de regrinhas para essa vaquinha virtual. Não vou falar dela aqui agora, porque se a gente fosse fazer palestras temáticas, Daniele, a gente poderia fazer até uma palestra para arrecadação, uma palestra para propaganda, né? Enfim, tem muita regra a esse respeito. Então, quem quiser fazer algum tipo de vaquinha virtual, tiver dúvida que eu não vou tratar aqui, pode escrever, pode mandar direto nos meus contatos ou aqui para a Câmara, que a Câmara repassa para mim, e durante a semana eu me comprometo a responder todo mundo. Então, a vaquinha virtual já é possível desde maio, repito, tem um monte de regras, repito de novo. Então, cuidado, hein? Não sai aí fazendo vaquinha sem saber como é que isso funciona, até porque dentro dessas regras, o recurso arrecadado nesse período, ele fica condicionado ao seu registro de candidatura, que vai acontecer só lá em setembro, como eu acabei de dizer. Então, muito cuidado com a vaquinha virtual. Você pode fazer, mas pode fazer do jeito certo. Então, está liberado, é possível, você que é pré-candidato pode fazer, desde que você faça da maneira correta. Pois bem, no âmbito partidário, também estamos nesse período de pré-campanha, não é que a campanha vai começar só lá em setembro, e no âmbito interno, no âmbito dos partidos, o que os partidos têm que começar a fazer já, né? Já se preparar a partir de agora. Os partidos precisam, primeiro, de orientação dos seus dirigentes e dos seus pré-candidatos. Os seus dirigentes precisam saber como lidar, sobretudo tecnicamente, na campanha eleitoral. Não estou falando de saber lidar politicamente. Politicamente, os dirigentes sabem fazer com o pé nas costas, né? Os dirigentes partidários sabem atuar politicamente. Mas no que diz respeito às técnicas, né, às questões jurídicas, às questões contábeis, os partidos já precisam se preparar desde já começar a preparar a documentação de pré-candidatos, avaliação de elegibilidade de pré-candidatos, tem que tomar cuidado com a quantidade mínima de mulheres, não é? Exige, quem já trabalha com isso sabe que é obrigatório o lançamento de um número mínimo de mulheres, os partidos já têm que se preparar desde já com isso. Por quê? Porque se os partidos não tiverem um número específico de mulheres, eles não podem lançar um número específico de homens. Todo mundo sabe que as candidaturas femininas, infelizmente, elas ainda não estão equiparadas ao número de candidatos homens, não é? Então, os partidos precisam começar a trabalhar com isso desde já. Aliás, entre parênteses, né, até porque não é objeto da palestra, já há no âmbito do direito eleitoral e do Congresso Nacional, de maneira bastante intensa, de maneira bastante forte, uma discussão de imposição de número de candidatos negros. Essa é uma novidade que talvez nas próximas eleições a gente possa, havendo a oportunidade, discutir aqui também uma nova obrigatoriedade nas campanhas, que é a exigência de um número X, de um número mínimo de candidatos negros. Isso ainda não existe, não vai acontecer nas eleições de 2020, mas é possível que aconteça num futuro não muito distante. Então, no âmbito dos partidos, repito, é importante que os partidos desde já comecem a pensar a campanha. Pessoal, no âmbito interno, no âmbito partidário, a campanha já começou. Então, né, é importantíssimo que os partidos estejam antenados, atentos a isso. E, evidentemente, que dentro desse período pré-campanha, como eu falei, preparação de documentos, certidões e tudo mais, a realização das convenções. E na realização das convenções nós temos uma novidade importantíssima. O prazo foi alterado, as convenções acontecerão do dia 31/8 a 16/9, e em razão da pandemia do Covid-19, as convenções, pela primeira vez na história, elas poderão ser realizadas por meio virtual, não é? Então nós teremos no ano de 2020, isso é uma novidade, todo mundo vai ter que aprender a trabalhar com isso. As convenções poderão ser feitas de forma virtual. A resolução do TSE agora de 2020, a resolução 23.623, diz que os partidos políticos podem realizar convenções partidárias em formato virtual para a escolha de candidatos e formação de coligações majoritárias. Os partidos poderão utilizar as ferramentas que entenderem mais adequadas.
O que eu tenho visto na prática é a opção pelo Zoom, tá? Mas podem existir outros meios. Então, dirigente partidário que está aqui nos ouvindo, que está aqui não, né? Que está aí em casa nos ouvindo, fique atento a isso, já comece a experimentar possibilidades, programas, aplicativos para essas convenções, porque devido à impossibilidade da aglomeração e às exigências de afastamento, de isolamento social, as convenções em 2020, no mais das vezes, provavelmente serão feitas de forma virtual. Então, está aí um desafio muito grande para os dirigentes dos partidos e também para os profissionais que vão atuar nessas convenções virtuais. Para quem já trabalhou com isso, sabe que antes, né, dessa mudança toda por conta do Covid-19, feita a convenção, sai lá uma ata, essa ata é levada a registro, tem prazo, etc. e tal. Então agora isso vai mudar, tem lá um sistema, o Candex, você tem que colocar as informações lá no Candex, que solta um formulário, enfim, tem uma série de coisinhas aí que é importante os partidos estarem bastante atentos, porque você sabe, hein, se não fizer da forma correta, se o registro não for feito da forma adequada, o partido não pode lançar candidatos. Então é muito importante que isso seja feito com a máxima atenção. E com isso, a gente fecha o período pré-campanha, né? Eu disse para vocês, repito, que nós temos 3 fases, no meu entendimento, né, de forma didática, para explicar para quem está nos assistindo. Eu divido em 3 fases: a fase pré-campanha, a fase campanha, a fase pós-campanha. Então a gente fecha com isso a fase pré-campanha e a gente vai agora falar um pouquinho da fase de campanha eleitoral. Muito bem. Fase campanha eleitoral. Já disse, repito, quando começam as eleições? Dia 27 de setembro. Dia 27 de setembro, pode pedir voto? Pode. Pode falar seu número? Pode. Ok? Então, antes do dia 27 de setembro, pode falar que é candidato? Não. Você pode falar que você é pré-candidato. Pode passar número? Não, até porque você ainda não sabe qual é, já disse. Então, antes do dia 27 de setembro, você está na fase pré-campanha, não pode pedir voto. A partir do dia 27, pode pedir voto. Mas, Júnior, professor, e se por um acaso eu estou com o pedido de registro pendente? Dia 27, eu já posso pedir voto? Pode pedir voto, não tem problema nenhum. Muito bem, dia 27, então, começa a campanha. Os candidatos, então, começarão a arrecadar recursos, porque é campanha eleitoral, quem já fez campanha sabe do que eu estou dizendo. Campanha eleitoral gera despesa. Despesa de gasolina, despesa de cabo eleitoral, se você tiver um comitê, locação, enfim, santinho, adesivo, tem uma série de despesas e essas despesas elas precisam ser custeadas. Essas despesas, eu disse no começo, repito, com perdão da repetição, elas serão pagas com recursos do próprio candidato, ou elas serão pagas com recursos de doações de pessoas físicas, ou elas serão pagas com dinheiro do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e com doação de eventuais apoiadores. Muito bem. Quanto que o candidato pode arrecadar? Quanto ele quiser? Ele pode fazer uma campanha milionária? Não, ele não pode. Não é de hoje que a legislação eleitoral impõe aos candidatos um limite. Então, os candidatos eles poderão arrecadar e gastar até um determinado limite. Isso não é uma novidade de 2020, mas é importante que se saiba. O limite das eleições de 2020 serão, segundo a legislação eleitoral, os mesmos limites adotados no ano de 2016. A única diferença é que vai haver uma atualização do IPCA. Então, nós vamos ter o limite de 2016 atualizado pelo IPCA, que valerá nas eleições de 2020. Se você me perguntar, mas quando que eu vou saber qual é esse limite? Quando que vai ser aplicado esse reajuste, essa atualização do IPCA? No dia 27 de julho, está chegando, portanto, 27 não, perdão, no dia 20 de julho, estamos chegando então, a data, o Tribunal Superior Eleitoral vai emitir um comunicado e vai divulgar
quais serão os limites que deverão ser observados no ano de 2020. Então, repito, dia 20 de julho de 2020, nós saberemos o quanto cada candidato a prefeito, cada candidato a vereador vai poder gastar nas eleições de 2020. Para você ter uma ideia, você que está em casa nos assistindo, em Campinas, os candidatos a prefeito puderam arrecadar e gastar 4,4 milhões no primeiro turno e 1,3 milhão no segundo turno, enquanto os candidatos a vereador puderam arrecadar e gastar R$ 274.165,46. Esses valores, repito, eles serão atualizados pelo IPCA e no dia 20 de julho, então nós saberemos o quanto cada candidato vai poder gastar e quanto cada candidato vai poder arrecadar nas eleições de 2020. Mas com esses valores aí já dá para ter uma ideia, não é? Já dá para ter uma noção mais ou menos de quanto que quanto que cada candidato vai poder arrecadar e gastar nas eleições. Veja, aqui tem um ponto importante. Os candidatos, eles podem custear as próprias campanhas. Antes das eleições de 2020, o candidato podia custear 100% da sua campanha eleitoral. Então, aqueles candidatos que tinham mais condições financeiras ou aqueles que guardaram dinheiro para isso, eles poderiam, então, custear 100% das suas campanhas eleitorais. E em 2020, isso não vai poder acontecer. Em 2020, os candidatos poderão, sim, utilizar recursos próprios nas suas campanhas, porém, eles poderão utilizar apenas 10% do valor máximo permitido. Então, vamos imaginar, ali nos candidatos a vereador, vai mudar esse valor, mas vamos fazer de conta, só para fins didáticos, que em 2020 os candidatos a vereador poderão arrecadar e gastar R$ 274.165. Significa dizer, então, que com as regras de 2020, um candidato a vereador ele vai poder custear 27 mil desse valor aí, 27.416, ok? Porque ele vai poder custear apenas 10% do valor máximo permitido. Se você está nos assistindo e gosta de algum candidato, apoia algum candidato e você quer doar dinheiro para esse candidato, você pode. Você poderá doar até 10% dos rendimentos brutos que você auferiu no ano de 2019. Então, as pessoas físicas poderão doar para os seus candidatos até o limite de 10% daquilo que elas auferiram no ano anterior. Muito bem. Se você quiser doar para um candidato os chamados estimáveis, as doações estimáveis é quando você doa um serviço ou quando você doa um produto que você produz, que você fabrica, enfim. Se você quiser fazer alguma doação desse tipo, que não é dinheiro propriamente dito, você pode doar, mas você não pode doar mais do que R$40 mil. Então, se você quiser fazer uma doação de alguma coisa que você faz, que você produz para o seu candidato que ele use na campanha, evidentemente, você vai poder fazer isso até o limite de R$40 mil. Pessoas jurídicas não podem doar, né? Já falamos isso aqui na tarde de hoje, mas é sempre bom repetir. Pessoas jurídicas não podem doar. E aí eu deixo aqui, para fechar essa parte dos recursos, uma observação muito importante. Existem uma série de limitações no âmbito dos gastos eleitorais. Então, existe limite para gasto com combustível, existe limite para gasto com alimentação, existe limite para gasto de aluguel de veículo. Tem uma série de limites previstas na legislação eleitoral. Esse é outro tema que daria uma palestra sozinha, né? Então, quem é candidato, pré-candidato, já se agarre aí num advogado, já se agarre aí num contador, porque você vai precisar tomar muito cuidado com isso. Candidato não tem tempo de cuidar disso, candidato tem que usar o tempo para pedir voto. Então ele precisa ter uma equipe, profissionais qualificados para tomar conta disso daí, para não ter problema depois nas prestações de contas, ok? Então, veja, tem limite de arrecadação, tem limite de gasto, dentro dos limites de gasto tem limite de gastos específicos,
como eu acabei de dizer, alimentação, aluguel, pessoal, etc. Tem limite de quanto as pessoas podem doar para a campanha, tem limite de quanto o candidato pode doar para a campanha, tem vedação de doação por pessoa jurídica, de estimáveis, enfim, tem uma série de regras que são indispensáveis à observação no que diz respeito aos recursos eleitorais. Então, fica um alerta aqui neste ponto. Temos mais regras importantes? Temos mais regras importantes. Bom, vamos falar um pouquinho das regras mais práticas, digamos assim, do dia a dia das eleições, que muita gente tem dúvida, né? Como é que vai funcionar a eleição, o que eu vou poder fazer, que hora que eu vou poder fazer, enfim. Bom, começou a eleição, dia 27 de setembro. Até que hora eu posso fazer campanha eleitoral? Você vai poder fazer a sua campanha eleitoral até as 22 horas. O que eu quero dizer com isso? Caminhadas, né, carreatas, eventos que demandam uma certa perturbação, vamos chamar assim, você pode fazer até as 22 horas. Significa que depois das 22 horas você não pode fazer uma reunião? Pode, lógico que você pode. O que você não pode é fazer eventos públicos, em via pública, que depois das 22 horas vai acabar incomodando alguém. Então, até as 22 horas você está liberado para fazer campanha, é absolutamente permitido fazer campanha até as 22 horas. O que mais que você vai poder fazer durante o seu período de campanha eleitoral? Você vai poder também fazer campanha por material gráfico, é o famoso santinho. Então você vai poder fazer santinho, você vai poder fazer panfleto, você vai poder fazer campanha por meio de impressos em geral, ok? Só que aqui tem um detalhe. Esses impressos, eles podem ser tanto físicos, como eles podem ser virtuais, tá? Que é o que você vai usar em sites na internet, que você vai usar em redes sociais, você vai poder utilizar tanto então santinhos, né, de uma maneira geral, em sentido amplo, de forma física e de forma virtual. Aqui, de novo, outro ponto importante. Não pode esquecer que esses materiais impressos ou virtuais, eles também precisam de uma série de informações obrigatórias. Aqui é interessante que toda campanha eleitoral é uma briga danada entre os advogados e o pessoal do marketing. O pessoal do marketing não quer colocar essas informações porque fica feio. E o advogado tem que falar que não pode porque a lei diz que não pode. Então aqui, pessoal, é uma briga quase que sem fim com o pessoal do marketing. Mas não tem como fugir. Não tem como fugir porque está na lei e se não fizer vai dar problema. Então você vai ter que colocar nos seus materiais, impressos ou não, o CNPJ do candidato ou da coligação, se for candidato a prefeito. Vai ter que colocar o CNPJ de quem fez a confecção. Tem que colocar a tiragem, se foi um impresso físico. Tem uma série de regras, pessoal. Tem que ter o nome do partido, tem que ter o nome da coligação. Se for do executivo, tem que ter o nome do vice-prefeito. Tem um monte de regrinhas para esse tipo de propaganda eleitoral. De novo, daí a importância dos candidatos, né, e de você que é pré-candidato, estar cercado de pessoas que conhecem isso e que podem te dar o respaldo de cuidar disso enquanto você cuida de pedir voto, não é? Então é muito importante a atenção nos materiais gráficos. Vamos concordar que os materiais gráficos, eles representam grande parte das campanhas eleitorais. Esse ano ainda é uma incógnita, né, na medida em que há uma expectativa de uma menor quantidade de atos, né, presenciais, então evidentemente que talvez haja necessidade de menos papel do que sempre foi necessário, mas não vai ter como fugir de uma campanha que tenha bastante material gráfico envolvido. Campanha na internet. É possível, já falamos sobre isso, pode ser feito pelas redes sociais,
pode ser feito por meio de impulsionamento, não é? Impulsionamento, para quem não sabe, se houver alguém aí que eventualmente não sabe, o impulsionamento é uma forma paga, não é? De fazer com que o seu post chegue num número maior de pessoas. Isso é permitido. Agora, atenção, quem pode impulsionar é o próprio candidato. Tá? Então, se você é simpatizante do candidato A, B ou C, você não pode impulsionar uma propaganda eleitoral do seu candidato. Só o seu candidato pode impulsionar os conteúdos produzidos por ele. E o impulsionamento, pessoal, também tem um monte de regra. Tem que estar de forma clara que aquilo é impulsionamento, tem que haver a possibilidade de se colocar nesse material gráfico o número do CNPJ do candidato, enfim, tem uma série de informações importantes aqui neste momento. Aliás, a gente falou em CNPJ, é importante que o candidato saiba, e eu não falei isso antes, mas falo agora, que a arrecadação de recursos somente é permitida, à exceção da vaquinha virtual, após o candidato ter o seu CNPJ e abrir a conta bancária. Então, foi feito a convenção partidária, depois da convenção partidária vem o registro das candidaturas, o candidato foi registrado, a partir do registro ele vai obter o seu CNPJ e com o CNPJ ele vai abrir uma conta bancária. Só depois dessa conta bancária estar aberta que ele vai poder então efetivamente começar a arrecadar e por consequência, só depois que ele tiver a conta e começar a arrecadar que ele vai poder gastar. Então, ele só vai poder contrair obrigações após este momento. Então, veja, na campanha da internet, que você pode fazer de forma gratuita, num Facebook, num Twitter, se você quiser impulsionar mediante um pagamento, é possível, não tem problema nenhum, mas se você for fazer isso, cuidado. Só faça depois de ter o seu CNPJ, de ter sua conta corrente, aberta, devidamente aberta e registrado, para que você não tenha nenhum problema. Não vá fazer impulsionamento antes de ter isso tudo formalizado. Então, quanto antes o pré-candidato estiver preparado, antes ele vai ter sua conta, antes ele vai ter o seu CNPJ e vai poder, então, poder contrair as suas obrigações. Então, campanha na internet, ok, é possível por meio de impulsionamento, o eleitor não pode. Agora, veja, o eleitor está proibido de falar na internet para quem ele vai votar, quem ele apoia? Lógico que não. O eleitor pode falar na internet, ele pode fazer posts, ele pode expressar o seu apoio a esse ou aquele candidato, não tem problema nenhum, ele pode fazer isso de forma voluntária, ele não pode fazer de forma paga, ok? Mas de forma voluntária ele pode fazer sem problema nenhum. Muito bem. Santinho, né? A gente falou agora há pouco, material gráfico. Pode fazer? Pode fazer, lógico que pode fazer. Agora veja, esse santinho, onde que o candidato vai distribuir? Em qualquer lugar? Não. Ele não pode distribuir santinho em órgãos públicos. Então, nós estamos aqui na Câmara Municipal de Campinas, os candidatos a vereador que forem candidatos à reeleição poderão fazer distribuição de santinho aqui na Câmara? Não vão poder fazer, porque aqui é um órgão público, então é proibido a distribuição de santinhos aqui. Eu me lembro que no período que eu trabalhei aqui na Câmara, toda eleição tinha uma discussão, não pode pôr adesivo no carro, porque quem põe o carro aqui dentro não pode fazer propaganda aqui dentro. Pessoal, não há que se ter essa rigidez toda, ok? Então, aqui dentro da Câmara não pode distribuir santinho, ok? Mas aquele que entra, um assessor que entra com o carro adesivado aqui, não tem problema nenhum, pode sim entrar com adesivo no carro aqui dentro da Câmara, que não há nenhum tipo de ilegalidade. O que não pode é ter ato de campanha aqui dentro, isso não pode mesmo, tá certo? Agora, vir com o carro adesivado não tem problema nenhum. Essa mesma vedação vale para as escolas públicas, vale para os terminais rodoviários, os hospitais, enfim, não pode fazer campanha nesse tipo de local. Também não pode fazer distribuição de santinhos nos chamados bens de uso comum do povo. A lei fala em bens de uso comum do povo. Em resumo, pessoal, o que são esses bens de uso comum do povo? Os comércios em gerais, as igrejas,
os postes, os pontos de ônibus, tá certo? São esses locais que a lei considera como de uso comum do povo. Nesses lugares, portanto, é proibido a distribuição de santinhos, tá certo? É proibido os atos de campanha eleitoral nesses locais. Então, muita atenção, hein? Vou deixar um pouco de cartãozinho, de santinho lá na padaria do meu bairro. Essa é uma conduta vedada. Se isso acontecer, pode gerar multa para o candidato, ele pode sofrer uma representação eleitoral. Tá bom? Então, não pode fazer isso. Não pode distribuir santinho nos bens de uso comum do povo. Tá certo? Mas é muito comum, o Júnior, sempre vejo lá no meu bairro, no mercadinho lá do meu bairro, tem sempre santinho de um determinado candidato. Ok, acontece realmente em algumas situações, mas não é porque acontece que pode, porque não pode. Também é proibido colocar cavaletes em vias públicas. Salvo engano, os cavaletes acabaram em 2014. Né? Nas eleições de 2016 para cá, já não houve mais a possibilidade dos cavaletes. Isso continua proibido, tá? Também continua proibida as placas, aquelas placas de 4 metros quadrados, a lei chamava de outdoor, né? Então, aquelas placas que se colocavam nos muros das casas também estão proibidas. Então, placa de 4 metros quadrados e os cavaletes em vias públicas estão proibidos. E o que pode, então, em via pública, se é que pode alguma coisa? Pode. A lei permite as bandeiras. Então, o candidato que quiser fazer bandeiras, ele pode dispor delas em via pública. Agora, atenção, é possível, sim, fazer bandeiras, só que essas bandeiras elas têm que ser removíveis, ok? Elas têm que ser removíveis, ou seja, você não pode colocar um peso, né, e fincar a bandeira nesse peso e deixar ela lá sem a observação. Por quê? Porque além dela ter que ser removível, ela não pode dificultar o trânsito de pessoas e de veículos. Então, o ideal é que essas bandeiras sejam seguradas por alguém e se houver aí algum mecanismo que o candidato encontre para colocar de uma forma que não necessariamente precise de alguém ficar segurando essa bandeira, que essa bandeira seja supervisionada por alguém. Porque se ela estiver prejudicando a circulação de pessoas, a circulação de veículos, ela precisará ser removida. Repito, se não houver observância dessa regra, é possível, então, esse candidato sofrer uma representação eleitoral e, eventualmente, tomar uma multa por propaganda irregular, tá bom? Então, cavalete não pode, placa não pode, assim como já não pôde em 18, enfim. Então, essa é uma regrinha que se manteve para as eleições de 2020. Pode colocar adesivo no carro? Já falei, pode. Aqui tem um detalhe. São dois, basicamente, os adesivos que se usam nas campanhas eleitorais. Aqueles adesivos, né, que se colocam nas laterais do carro, no mais das vezes, às vezes ali no para-choque. Esse adesivo ele tem uma regrinha, né, ele tem que ser de no máximo meio metro quadrado, tá certo? E é possível também os adesivos que cobrem todo o vidro traseiro, que são os perfuredes, os perfurados. São aqueles adesivos que de dentro do carro você tem completa visão, mas quem vê de fora dá a impressão que é uma coisa ali que preenche todo o vidro traseiro. Isso continua sendo permitido. É material gráfico, portanto tem que ter aquelas regras que eu falei para vocês. CNPJ do candidato, da coligação, se for do executivo, CNPJ de quem produziu, tiragem, tem todas essas regras. Mas o fato é que podem, tá certo? Então você pode ter esses adesivos e você pode ter o tal do perfurado. Agora atenção. O que a lei veda? A lei veda a chamada justa posição. Não está aí nessa... Tá sim, tá ali no proibido. A lei veda a justa posição. O que é isso? A justa posição ocorre quando você faz vários adesivos com a intenção visual de ver uma coisa só. Então vamos imaginar que o seu número seja 00000. Aí você faz um adesivo de meio quadrado, você faz 5 adesivos de meio metro quadrado com a letra 0. Aí você coloca um do lado do outro.
Aí você tem ali um 00000 gigantesco, não é? Porque você fez a chamada justa posição. Isso é proibido, isso não pode. Então você pode ter um adesivo de meio metro quadrado e nesse adesivo você coloca ali todas as informações que você quiser colocar. Outra discussão que se tem em toda a campanha, né, sobretudo com os advogados que gostam bastante de prestação de contas, e aí mando um abraço para o meu amigo Reginaldo Moretti, que gosta bastante de prestação de contas, né, Denis? Conhece tudo de prestação de contas. Abraço, Reginaldo. A gente sempre discute, né? Toda eleição é a mesma discussão de sempre. Pode colocar um perfurado e um adesivo de cada lado, né? Pode colocar um perfurado e um adesivo na frente. A lei não fala nada expressamente sobre isso, tá? Eu, particularmente, penso que se você colocar um adesivo perfurado e um na lateral do carro, uma de cada lado, eu penso que não há justa posição. Eu, particularmente, penso que não há problema nenhum para aqueles que eu oriento nas campanhas, aqueles que são meus clientes. Eu sempre digo que não tem problema nenhum e nunca tive problema e acho que nunca terei. Tá certo? Mas é sempre uma discussão, né? Será que se eu colocar no vidro traseiro eu não posso pôr os outros adesivos? Particularmente eu penso que não, porque isso não dá a justa posição. O que é vedado expressamente é a justa posição, no que diz respeito aos adesivos. Existe uma outra vedação também com relação ao adesivo, que é o chamado envelopamento. A gente já viu, não faz muito tempo assim, as pessoas que envelopavam as combis, as vans, né, os carros, enfim, cobria o carro inteiro praticamente de propaganda eleitoral. Isso hoje é proibido. O envelopamento de veículos ele está proibido. Isso não pode, já não é de hoje, né, mas é sempre bom relembrar. Esses adesivos que eu estou falando para vocês, a lei também fala que pode ser colocado em janelas residenciais, que é um ponto escuro da lei, e também nas bicicletas e motocicletas. Quando eu falo que é um ponto escuro, porque veja, você vai colocar um adesivo na sua janela. Se for uma janela interna, você vai pôr um adesivo ali para quê, né? A lei não teria nem que regulamentar isso. Talvez a lei queira dizer que você pode colocar janelas residenciais, essas que têm visão para a rua. Ok? Então, nessas que têm visão para a rua, você pode sim colocar um adesivo de meio metro quadrado. Lembrando que nos imóveis, né, nos imóveis residenciais, nos imóveis particulares, aquelas placas de 4 metros quadrados, aqueles outdoor que a gente tinha antigamente, eles não podem mais ser utilizados. Você ainda pode utilizar a placa de 4 metros quadrados nos seus comitês centrais. Então, você, candidato, você vai ter um comitê central, você vai ter que registrar esse comitê central na Justiça Eleitoral, você vai ter que informar para o juiz eleitoral o endereço do seu comitê central, para que neste endereço você tenha a possibilidade de colocar uma placa de 4 metros quadrados, ok? Então você pode colocar uma placa lá no seu comitê central, tirando essa possibilidade, você não pode mais utilizar essa placa de 4 metros quadrados. Agora aqui a gente chega num ponto interessante. Por que isso? Porque na propaganda eleitoral já é possível de prever, já foi assim em 2018 e tende a piorar. Vivemos aí um momento conturbado na política, não é de hoje. Os ânimos estão muito acirrados, não é? Nós temos aí extremos degladiando por espaços, né? E aí a gente precisa então tomar cuidado com o teor da propaganda eleitoral. E com isso eu quero trazer aqui para vocês algumas proibições nas propagandas eleitorais, com o objetivo de que você que está nos ouvindo não incorra nesses erros e não tenha nenhum tipo de transtorno por essas situações. Então vamos lá. Quais são os conteúdos que são vedados nessas propagandas eleitorais? Primeiro, é vedada a propaganda que veicule preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tudo bem. Então você não pode fazer propaganda eleitoral que tenha cunho
de origem, de raça, de sexo, de cor e de discriminação. E é muito importante a gente tomar cuidado com isso, porque muita gente acha que eu estou falando o que eu penso, é a minha opinião. Veja, nós temos a liberdade constitucional da opinião e eu não estou discutindo isso é sagrado, isso é um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição. Agora, não é porque você tem opinião que você pode expor a sua opinião do jeito que você acha que você pode expor. Porque a depender da maneira que você expõe sua opinião, sobretudo se for numa propaganda eleitoral, você pode sim incorrer na ilegalidade da propaganda que veicule algum tipo de discriminação. Então é muito importante essa atenção de vocês, pré-candidatos, sobretudo, repito, por vivermos um momento tão conturbado, né? Uma guerra de opiniões de todos os lados, enfim, e todo mundo querendo competir qual é a opinião melhor, né? Quando na verdade não existe opinião melhor. A opinião boa é a sua opinião e todo mundo quer impor a opinião um para o outro, gerando aí debates intensos e debates até irracionais por vezes. Então, muito cuidado, muitíssima atenção com esse tipo de propaganda que vai descambar aí para algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação. Se isso acontecer, eu quero lembrar você que além de sofrer as consequências eleitorais, você pode sofrer consequências de natureza civil e de natureza criminal. Ok? Você pode eventualmente ser condenado aí por um crime de difamação, por um crime de injúria, um dano moral na esfera civil. Então é muito importante tomar cuidado com isso. Também é proibido a propaganda que tenha cunho, que tenha que tenha envolvimento com guerra, processos violentos, algum tipo de violação à ordem política e social, tá certo? Então é bom aí os candidatos que de certa forma enaltecem a violência, né? Tomar cuidado com o que dizem, porque isso pode incorrer nessa violação aí, ok? Propagandas eleitorais que provoquem a animosidade entre as Forças Armadas ou contra elas, e as instituições civis também, isso é importante que se diga, também são propagandas que são proibidas, ok? Então, muito cuidado aí na hora de fazer campanha, né? Alguns partidos têm a característica de fazer campanha defendendo aí fim de polícias, né? Ofendendo a classe policial, etc. Cuidado com isso, tá? Você pode ter problema com esse tipo de campanha. Também é vedado a propaganda eleitoral que incite atentados contra pessoas e bens, né? Então, também é importante tomar cuidado com isso, não pode fazer propaganda eleitoral que vai incentivar algum tipo de ataque. Eu não estou me referindo a ataque apenas tão somente físico, não, ataques morais também, tem que tomar cuidado. Não pode fazer nenhum tipo de divulgação ou então de promoção desse tipo de atentado contra pessoas e bens. Esse aqui também é interessante, eu sempre digo isso nas palestras que eu tenho dado em razão das eleições desse ano, que é a propaganda eleitoral que instiga a desobediência coletiva e o descumprimento de lei. Quantas e quantas vezes a gente vê, né, pré-candidatos dizendo, não vamos obedecer isolamento social, não, vamos sair na rua sim, não vamos pôr máscara e tudo mais. Pessoal, se isso fosse uma propaganda eleitoral, não é, mas se isso fosse uma propaganda eleitoral, isso seria um problema, porque incorreria na vedação disposta na lei das eleições. Então, muito cuidado se você for aí um candidato e se você quiser incitar a desobediência, você possivelmente vai ter consequências e consequências sérias. Também é vedado a propaganda que implique oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza. A famosa compra de votos, né? A compra de votos disfarçada, evidentemente, né? Não é, estou te pagando tanto para você votar em mim, mas não, você está agraciando a pessoa com o intuito de que ela vote em você. Isso é proibido, isso não pode, e está expressamente proibido na lei das eleições. Também é vedado a propaganda que perturba o sossego público, a algazarra, o abuso de instrumentos sonoros e sinais acústicos, tá certo? Lembra lá do horário das 22 horas, que a gente falou agora há pouco.
E também é vedado a propaganda por meio de impressos ou objetos que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda. Por que a lei dispõe isso? Porque algum tempo atrás, alguns candidatos faziam propaganda impressa, né, num santinho que parecia um dinheiro, né? Então, é para evitar esse tipo de situação que se proíbe, então, que se faça propaganda de modo que a pessoa possa, pessoa mais simples, evidentemente, né? Por isso que ela fala de pessoa inexperiente, que possa confundir com moeda. É proibido a propaganda que prejudique a higiene e a estética urbana. Então, não pode colocar santinho em locais que vão deixar a cidade feia, né, em postes, a gente já até falou sobre isso, em árvores. E aqui, muita atenção que eu vou dizer agora. Também é vedada a propaganda que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. Pessoal, muita atenção a isso. Por quê? Porque nós estamos aí na época do fake news. A Justiça Eleitoral tem chamado a fake news de desinformação. Então, em tempos de desinformação, em tempos de fake news, muitas vezes o que se tem é, por meio dessas informações falsas, há formas de denegrir, formas de injuriar, formas de caluniar pessoas. Ou seja, essas fake news, essas propagandas falsas, essas propagandas negativas, elas vão, no mais das vezes, recair não só na esfera eleitoral, como também na esfera criminal. Daí a vedação da propaganda que gera calúnia, difamação e injúria. Então é muito importante, mas muito importante tomar cuidado com isso. Ou seja, se você vai fazer uma propaganda eleitoral e isso vai ser público, isso vai ser registrado, as pessoas vão ter conhecimento disso, muito cuidado e muita responsabilidade na hora de fazer a sua propaganda. Por quê? Porque se você fizer propaganda negativa a partir de fake news, a partir de desinformação, você vai ter problema com isso. E a Justiça Eleitoral está de olho nisso, não é de hoje. Não é? A gente viu o quanto as fake news tiveram impacto nas eleições de 2018 e esse ano não vai ser diferente. Só que a Justiça Eleitoral, diferente de 2018, está dizendo sistematicamente e a todo momento que ela vai ficar de olho e que ela vai punir de forma exemplar. Então, cuidado. Sobretudo, responsabilidade. Mais do que cuidado, você pré-candidato, você tem que ter responsabilidade na hora de fazer a sua propaganda eleitoral. Daqui a pouquinho eu vou voltar nesse ponto, de forma rápida, mas eu vou voltar. Também é vedado as propagandas eleitorais que desrespeitem os símbolos nacionais. Não é? A gente vê, às vezes, propaganda eleitoral rasgando bandeira do Brasil e símbolos. Não é? Esse tipo de propaganda também é proibida, em que pese alguns costumam fazer. E eu disse para vocês que eu ia voltar a esse assunto por conta desse penúltimo tópico aí do slide. É proibido divulgar mentiras sobre candidatos e partidos. É a famosa fake news, é a famosa desinformação. Então, meus caros, fez propaganda eleitoral, divulgou mentira, você vai ter problema. Isso é certo. Se você sofreu uma representação eleitoral, se for comprovada que a informação que você divulgou é uma informação mentirosa, você vai ter problema e possivelmente você vai incorrer também na figura penal da calúnia ou da difamação ou da injúria, a depender do tipo de mentira que foi publicada nessa propaganda. Então, muita atenção às suas propagandas daqui para frente. E, por fim, neste ponto, é proibido também a utilização de urna simulada, né? Significa que eu não posso colocar no meu santinho um desenho da urna, tal? Pode, não tem problema nenhum. Significa que eu não posso fazer aquela colinha que fica atrás do cartãozinho? Pode, não tem problema nenhum. O que você não pode? Você não pode fazer propaganda que simule a urna, ok? Você não pode fazer ali um simulacro, né? Um simulador de urna. Isso você realmente não pode fazer. A lei veda expressamente esse tipo de situação, esse tipo de propaganda, perdão. Mais condutas vedadas. E aí, daqui a pouquinho, eu vou parar um pouquinho, daqui uns
7, 5 minutinhos para a gente receber as questões, tá, Daniele? Se a gente tiver alguma, eu vou destinar um tempinho para responder questões. E aí eu quero dizer para você desde já que, caso eu não responda todas aqui, por falta de tempo, eu me comprometo a, no decorrer da semana que vem, responder todas aos questionamentos que forem feitos e que ficarem sem respostas aqui. Da mesma forma, esse slide que vocês estão acompanhando comigo, a Câmara tem, e eu deixarei aqui disponibilizado para a Câmara, e a Câmara pode mandar isso para quem pedir sem problema nenhum. Tá? É um slide que eu mesmo montei, enfim, não tem problema nenhum. Quem quiser ter esse documento pode ter, nele tem os meus contatos, quiser entrar em contato também, não tem problema nenhum. O que mais que não pode, então? Voltando. Pode realizar showmício? Não pode, né? A gente sabe que já faz algum tempo que os showmícios, né, não podem ser realizados. O que é o showmício? Você lembra, né? Cantores famosos, enfim, eles eram contratados para um show e aí no meio desse show, às vezes um pouco antes, enfim, o candidato falava ali para as pessoas que iam a esses showmícios. Isso não pode mais, isso está proibido. Também não podem os brindes, não é de hoje, você sabe disso. Os brindes também eles são proibidos, não é possível mais a concessão de brindes, tá certo? Camiseta, caneta, régua, boné, brinquedos, bolas, enfim, isso tudo está proibido, isso não pode, já faz algum tempinho e isso está mantido. Agora veja, já falei de camiseta, né? Então, pode dar camiseta? Não pode dar camiseta. Mas e se o eleitor fizer uma camiseta? Ele está proibido de fazer uma camiseta? Não, ele pode fazer uma camiseta assim, sem problema nenhum. Mas veja, ele vai fazer a sua própria camiseta, ele vai custear a sua própria camiseta. O que não pode é o candidato fazer uma camiseta e dar para o eleitor, porque isso vai caracterizar brinde e essa é uma conduta vedada. Uma outra impossibilidade, e essa, de certa forma, é uma novidade nas eleições de 2020, porque a primeira vez que isso aconteceu foi nas eleições de 2018. Mas, se comparada com a eleição de 2016, nós teremos, então, pela primeira vez no âmbito municipal, a vedação do carro de som. Né? Todo mundo já viu, né, carro de som, aquele carro de som que passava, tocando ali um jingle do candidato, enfim. Isso está proibido, não é? Isso não pode mais. Na campanha de 2018 já não pôde e na de 2020 também não poderá. Então, o carro de som está proibido. Significa que eu não posso ter carro de som? Você pode ter carro de som, mas para uma finalidade específica. Você pode ter carro de som para a sonorização de um comício, você pode ter carro de som para uma carreata, para uma passeata. Para isso, você pode ter sim um carro de som. Então, se você for fazer uma carreata, você pode colocar ali um carro de som, dando o trajeto e com um jingle rolando? Pode, não tem problema nenhum. Mas aquele carro de som que começava cedinho e ficava ali rodando o dia inteiro, esse carro de som ele está proibido. Em 2018 foi proibido, em 2020 continua proibido. É por isso que em 2018, se você se lembra, a gente não ouviu tantos jingles, né, que sempre foram bastante destaque das eleições, né? Alguns jingles aí ficam realmente marcados na cabeça das pessoas. Se você tiver uma memória boa, você deve estar lembrando que em 2020 você não teve nenhuma situação desse tipo, exatamente por conta da vedação dos carros de som. Bom, eu falei para vocês dos santinhos, né, agora há pouco, então você pode fazer material gráfico, e aquilo que sobra de material gráfico, né, na véspera da eleição, o que você faz? Você vai jogar fora? Não, você vai jogar na frente da escola, não é verdade? Isso não pode, pessoal. Isso é uma conduta vedada. Isso é o que a lei chama de derrame, que a jurisprudência chama de forração. Essa conduta, ela é proibida. Essa conduta, ela é vedada e gera consequência. Então, o santinho que sobrou, você não pode jogar e nem permitir que os seus apoiadores, seus correligionários, joguem esses santinhos ali nas calçadas, na frente das escolas. Certa vez eu advogava para um deputado federal que sofreu um processo numa cidade vizinha aqui, junto com outros candidatos, é verdade, porque uma senhora escorregou nos santinhos e quebrou a perna.
Então ela entrou com um processo contra esse deputado e outros, teve senador também, enfim, e o processo seguiu, tá certo? E segue até hoje, ele ainda não foi julgado, já faz bastante tempo, mas ele ainda não teve o trânsito em julgado, mas a decisão em primeira instância foi procedente, ou seja, o juiz lá da cidade onde correu o processo, ele entendeu pela responsabilidade desses candidatos. Então, muita atenção a isso, tá? Porque além de você ter problemas desse tipo, se alguém cair, se machucar, você ainda pode ter algum tipo de consequência na esfera eleitoral também. E propaganda em jornal? Pode fazer propaganda em jornal. Tá? Aqui também eu deixo um alerta, eu deixo um aviso para vocês que a propaganda em jornal, além de ter essas regrinhas todas de CNPJ, etc., e elas também têm limite de tamanho e de quantidade. Então você pode sim fazer propaganda em jornal, desde que você observe essas quantidades que são permitidas e os tamanhos que são permitidos. Com isso aqui, a gente fecha a fase campanha eleitoral que eu falei para vocês. Evidentemente, pessoal, que eu limitei bastante a quantidade de tópicos, a quantidade de temas, por conta do tempo, não é? Evidentemente que existem muito mais regras além dessas, né, que vão permear as campanhas eleitorais, que é importante que se saiba, que se conheça, mas essas são aquelas que eu diria que são mais comuns, né, aquelas que são afetas a praticamente todo tipo de candidato. Um ou outro, em razão de uma ou outra especificidade, vai fugir um pouquinho disso que eu disse aqui para vocês. Mas existem outras regras, até por dever de ofício, eu preciso dizer isso para vocês. Com isso, então, a gente fecha a fase de campanha eleitoral, abrindo a última fase, que é a fase de pré-campanha eleitoral. Então, veja, acabou a eleição, né? Acabou a campanha eleitoral, mas não acabou o trabalho. Não é? Por quê? Porque depois de fechadas as urnas, começa agora a terceira fase, a terceira e última fase, que é composta por uma série de situações igualmente importantes. Eu diria que a principal delas é a prestação de contas. Não é? Depois de fechadas as urnas, são feitas as prestações de contas, é dado conhecimento à Justiça Eleitoral de tudo aquilo que o candidato arrecadou, tudo aquilo que o candidato gastou, de maneira detalhada, de maneira explicada e, sobretudo, de maneira justificada. Porque essa prestação de contas ela vai ser avaliada por um órgão técnico da Justiça Eleitoral, ela vai ser apreciada pelo Ministério Público Eleitoral, que vai se manifestar sobre essas contas, e depois um juiz vai julgar as contas e vai ou aprová-las, ou desaprová-las, ou então aprová-las com ressalvas. E aí vem uma série de situações decorrentes disso. Existe ainda a situação do candidato que não presta contas, que é a pior situação. O candidato que não presta contas, ele fica inelegível, tá certo? Então, muita atenção a isso, tem que prestar contas. Se você disser assim, mas Júnior, eu não arrecadei nenhum real e, portanto, eu não gastei nenhum real, tem que prestar contas? Tem. Não, mas eu não gastei nada, mas tem que prestar contas, tá certo? Evidentemente que é uma situação difícil de acontecer, mas acredite, acontece. Então, tem que prestar contas, não prestou contas, contas não prestadas gera inelegibilidade. As contas que são desaprovadas, elas não geram inelegibilidade, mas a depender do motivo da desaprovação, é possível a intimação do Ministério Público, na verdade, se dê conhecimento ao Ministério Público para que ele apure eventual abuso de poder econômico, por exemplo. E isso sim pode dar algum problema mais sério para o candidato. Então, é importante tomar muito cuidado com a prestação de contas. Evidentemente que, no mais das vezes, não é o candidato que vai tomar cuidado com isso, é a pessoa que ele contratar para isso, às vezes o seu administrador financeiro, às vezes o seu contador, com certeza o contador, e o advogado também tem papel importante nisso, porque essa prestação de contas ela vai ser judicializada e o advogado que vai acompanhar isso. Então, muito importante, a prestação de contas final, como eu disse, ela vai ser no dia 15 de dezembro, e a prestação de contas parcial, que é durante o período eleitoral, ela vai se dar no dia 27 de outubro.
Nós temos também a diplomação. A diplomação é o momento em que a Justiça Eleitoral divulga os eleitos e os diploma, né? Essa diplomação é um requisito para a posse, então só vai tomar posse os candidatos que forem diplomados, e é importante também ficar atento à diplomação, porque a data da diplomação ela gera aí algumas consequências em razão de algumas ações judiciais que são possíveis, tendo a data da diplomação como data limite, por exemplo. Tá? Então, repito, não vou falar agora, porque senão a coisa ficaria muito extensa, mas é importante também ficar atento com a diplomação. E aí, por fim, dando tudo certo, né? Se a campanha for vitoriosa, se não tiver nenhum tipo de problema aí que acarrete algum tipo de consequência, vem a posse, que não houve alteração, ela vai ser no dia 1º de janeiro de 2021. Houve alteração do período eleitoral, mas não houve alteração no que diz respeito ao tempo dos mandatos. Os mandatos continuam de 4 anos, tendo início então no dia 1º de janeiro de 2021. Bom, isso era o que eu preparei aqui para a nossa tarde de hoje. Né? Eu vou destinar agora um tempo para responder os questionamentos que a gente eventualmente tenha recebido aí pelo WhatsApp aqui da Câmara. Se fosse presencial, né, agora a gente responderia as questões feitas pelo público, mas infelizmente a pandemia nos impediu, né, de estar juntos aqui presencialmente, mas não de estarmos juntos dessa forma que, enfim, é eficaz do mesmo jeito. Então, antes de passar aqui a palavra para o pessoal da produção para saber se houve algum tipo de pergunta, eu quero mais uma vez, insistentemente, agradecer a Elecamp, Daniele. Muito obrigado, na sua pessoa, na Bruna, na Tamires, na Nelly, né, pelo contato, sempre bastante cordial. Muito obrigado pela oportunidade, eu estou muito feliz de estar aqui, conforme eu disse no começo. Aos amigos Denis e Diego, que eles sim estão aqui, pela iniciativa, pelo convite, eu fiquei muito feliz, espero ter atendido as expectativas de vocês, mas vocês são de casa. Se vocês quiserem saber alguma coisa que eu não falei aqui, WhatsApp, ligou, eu vou estar sempre à disposição de vocês. A OAB Campinas, né, toda a diretoria da OAB Campinas, na pessoa do nosso presidente Daniel Blixen, Dr. Daniel Blixen, a TV Câmara pelo suporte, pessoal do TI, pessoal da segurança, enfim, galera, alguns eu já conhecia, né, de longa data, eu só tenho a agradecer pela recepção de vocês. A equipe lá do escritório, eu repito, né, o Matheus, o Messias, a Nívia, a minha parceira de sempre, a Estela, e os vereadores, né, os 33 vereadores, a vereadora Mariana, na pessoa do nosso presidente Marcos Bernardelli. Muito obrigado por abrir as portas da Câmara para que eu voltasse nessa condição e poder colaborar com um tema tão interessante. Repito, os questionamentos que eu não responder agora, eu respondo durante a semana, é compromisso meu. Esse slide, quem quiser, está liberado, pode ser encaminhado sem problema nenhum. E eu estou à disposição de responder algum questionamento que houver. Não teve? Podemos encerrar, então. Bom, eu agradeço novamente e me coloco à disposição da Elecamp para novas oportunidades, caso elas existam. Muito obrigado. E você acompanhou ao vivo aqui a palestra promovida pela Elecamp com o tema Eleições Municipais 2020, Novidades e Regra. Continue com a gente, acompanhe a nossa programação. Até mais. TV Câmara, Campinas.